Vamos lá. Quinto ponto. Radicalidade. Quando falamos sobre a conversão profunda e sobre a radicalidade, referimos-nos a algo mais do que a alegria da salvação, a qual em si já não é pouca coisa. Referimos-nos também a algo mais do que a dedicar-se a algum trabalho ou a um ministério na comunidade cristã. Nossa, Anderson, então você está falando sobre o quê? Bom, vamos lá. Referimos-nos especificamente a uma atitude livre e voluntária de dedicação integral ao crucificado, não apenas ao ressurreto, mas ao crucificado. Isso é importante de ser sempre afirmado. Mais para frente, em outras obras, nós vamos saber por quê. Aliás, nós vamos reafirmar por quê. Porque a comunidade cristã ela não é burra, ela conhece essas questões, né? Nós precisamos relembrar, né? Nós não podemos subestimar a igreja, né? Esse é o ponto. Então, a dedicação integral ao crucificado em todos os atos da vida, desde os mais insignificantes até os mais importantes. Tratam-se especificamente do abandono de si mesmo e de tempos desperdiçados. Quando eu falo de tempos desperdiçados, quem está vivendo isso sabe muito bem do que está sendo falado, né? Não é necessário explicar isso. Algo do tempo foi perdido. A vocação define-se principalmente pela perda voluntária. Perdemos honras, reputações, amizades, projetos, sonhos. É quando nada mais é importante. Nada mais é importante. E é nesse ponto que a vocação radical difere infinitamente do mau ascetismo e do legalismo. Tem refletido sobre essa questão do ascetismo, né? Eu acredito que existe o bom ascetismo e o mau ascetismo. Tenho refletido sobre essa questão, mas não vou aprofundar isso nesse momento. Nesse último, nesse ponto que a vocação radical difere infinitamente do mau ascetismo e do legalismo. No legalismo, vamos falar sobre o legalismo, né? E sobre o mau ascetismo. Nesse último não existe alegria. Mark Driscoll falou sobre isso, né, na pregação. Mas somente o desejo de impressionar as pessoas, a Deus e a si mesmo. O mais fracassado dos empreendimentos, pois nem mesmo o mais ingênuo dos seres se impressionaria com o legalismo, onde só existem sacrifícios, mas nenhuma renúncia. A vocação radical, ao contrário, é caracterizada pela perda silenciosa. Um ateu ingênuo e pouco sutil diria que é o âmbito do fracasso da aposta pascaliana. Um ateu mais sofisticado conseguiria, mesmo sem crer, perceber que o âmbito da conversão religiosa profunda consiste no deslumbramento, na iluminação interior e uma vida repleta de significado. E quando dizemos iluminação interior, por favor, interpretem isso. Nós estamos falando de cristianismo, né? Não é de outras coisas. Bom, não é de outras espiritualidades. Falamos sobre dedicação integral e atitude livre e voluntária. Um cristão calvinista teria dificuldades em compreender isto. O que enfatizamos aqui é que quando Isaías diz "Eis-me aqui", essa é uma escolha livre. Deus primeiro se revelou a ele e ele correspondeu a esse amor. Ele nos amou primeiro e nós o amamos em resposta a esse amor. Ele nos amou primeiro e nós o amamos em resposta a esse amor. Diálogo incessante entre o cristão e a Trindade, entre o amado e a amante, o que constitui um relacionamento. Diferentemente do mau ascetismo e do legalismo, a conversão profunda não é pesada.
Tratam-se, acima de tudo, de escolhas invisíveis e caminhos interiores. O caminho no qual estamos toda hora em perigo, conforme nos diz Paulo, seja na esfera física, seja na esfera psicológica e no confronto constante com os sistemas do século que desafiam a identidade e a liberdade de espírito e nos períodos de ceticismo nos quais somos submetidos à prova. E abandonamos aquela fé infantil que nos fazia crer por inércia e pelo impulso da cultura, quando desconhecíamos os desafios da noite mais escura. E quando nós falamos de estarmos toda hora em perigo, é claro que a resiliência mística ela resolve esse problema, né? Também a coragem. Hoje, né? Discernimento histórico. É impossível que a igreja avance sem que haja conversões profundas. Pensemos, por exemplo, no período da Idade Média, cuja nuvem de santos embelezou a história e inspirou a cultura. É exatamente esse o ponto no qual insistimos que a geografia reverte os atos da história, trazendo à tona sempre o novo, através da subversão lúcida, realizando o salto escatológico. Trata-se especificamente de mais uma semelhança entre a mística e a filosofia. A filosofia consiste na arte de trazer sempre à tona de dentro da história o novo. A mística o faz igualmente e possui o poder de transformar a cultura de tal maneira que nenhuma outra arte é capaz. Mesmo que haja teólogos, mesmo que haja pregadores e líderes de louvor, nada disso será suficiente para transformar a cultura se não houver uma revolução radical na espiritualidade. Mesmo que haja filósofos também, os místicos não podem ser subestimados. Na Idade Média, a mística inspirava a cultura, a qual, embebida do seu espírito, inspirava o surgimento de novos místicos. Somente a mística é capaz de transformar verdadeiramente a história, e hoje, mais do que outrora, ela deve estar revestida de um poderoso pensamento filosófico, isto é, a filosofia mística. Cristianismo. Somente quando passar a haver conversões profundas, tempos desperdiçados, encontros radicais com Jesus, o âmbito das relações e do comportamento, quer da igreja, quer do mundo, será transformado. O âmbito da radicalidade é a esfera do encontro contínuo e do tempo perdido.